Irmãos, a mensagem de hoje é uma mensagem que tocou profundamente o meu coração. Eu já ouvi inúmeras mensagens, mas essa mensagem em particular demonstrou para o meu ser que sou salvo em Jesus. Essa alegria foi tanta que eu transcrevi toda a mensagem e gostaria agora de transmitir para vocês. O título da mensagem de hoje, e eu gostaria da atenção de vocês, porque eu tenho certeza que quando terminar a mensagem, vocês serão outras pessoas. Não pelas minhas palavras, mas pelo poder do Espírito. O título da mensagem de hoje é Os Aspectos Positivos do Pecado. É isso mesmo que eu falei. O pecado não só tem uma faceta má, maligna, mas para o crente, ele tem aspectos positivos que vão demonstrar na tua vida se você é salvo em Jesus ou se você não é. Nós adventistas, nós temos um karma, nós temos uma pressão diferente de outros movimentos religiosos. Recentemente, uma adventista fez uma pesquisa, uma tese de mestrado, sobre doenças que existem nas religiões. Eu tive acesso apenas a duas pesquisas. Uma é sobre os espíritas. Na pesquisa diz o seguinte, que o movimento espírita sofre de uma doença e que muitos dos irmãos ali tomam medicação, porque a doença que impera no espiritismo é ansiedade. Os nossos amigos espíritas, eles têm ansiedade ao extremo. E ela, para poder responder o porquê eles têm essa doença, fez várias pesquisas e chegou à conclusão. No corpo de doutrinas do movimento espírita, o centro da doutrina é: fora da caridade não há salvação. Então, o espírita, ele tem uma ansiedade de fazer coisas boas às outras pessoas. Porque ele pensa assim, se eu não ajudar, se eu não fornecer um alimento, uma ajuda a alguém, eu estou perdendo a minha salvação. Então, há um índice alto dos irmãos ali espíritas que sofrem de ansiedade, porque querem fazer as coisas. E agora nós, os adventistas do sétimo dia, a pesquisa foi assim, quase 100%. A comunidade de fé adventista sofre de depressão. E por que sofrem de depressão? Porque os adventistas têm um costume, uma raiz um pouco legalista, que de alguma forma eles olham a graça de Cristo, mas olham também a lei de Deus. E a lei de Deus é uma lei que condena o pecador. E de alguma forma o adventista, ele quer contribuir com a salvação. Então ele começa a jogar um fardo nas costas dele, de que ele tem que fazer aquilo e fazer aquilo outro, e ele percebe que ele é incapaz, que ele é corrupto, que o coração dele é enganoso, que ele é um ser que não consegue ser perfeito aos olhos de Deus. E isso traz para ele uma doença chamada depressão. Se nós fizermos uma pesquisa aqui no nosso distrito, ou nesta igreja, e a pergunta fosse assim: você se sente salvo? Você tem certeza da tua salvação? Muitos, acredito muitos, pensariam duas vezes antes de responder. Deixa eu pensar. O fato de você pensar se estar salvo ou não, já te dá a resposta. Você não se sente salvo. E por fato de não se sentir salvo, aquilo começa a te corroer. Os pecados que você comete, de alguma forma, contribui para a tua destruição. E você continua vivendo uma vida infeliz. Salvo em Jesus, mas infeliz. Santo, mas vivendo como se fosse o maior pecador sem salvação. Abram comigo, Romanos capítulo 7, do verso 23 ao 24. Paulo é um dos escritores bíblicos que mais falou sobre graça, mas também foi o que mais falou sobre o esforço cristão. Romanos capítulo 7 é descrito aqui uma briga, uma luta incansável entre a natureza pecaminosa e uma natureza espiritual. Romanos capítulo 7, verso 23 e 24 diz o seguinte:
Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha carne, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo é um sofredor, como muitos aqui, sofre lutando contra o pecado. Mas o que é o pecado? Alguns poderiam dizer muito claramente, pecado é transgressão da lei. Mas eu vou um pouquinho além. Pecado é toda a maldade que existe no mundo. Pecado é tudo aquilo que traz sofrimento, feridas. É o câncer da sociedade que se alastrou. Para vocês terem ideia, o pecado tem mais poder que Satanás. Porque Satanás não teria seu poder, o seu domínio nessa terra, se não fosse o pecado. Ele precisa que você peque para te destruir. Ele precisa que você peque para ferir a Deus. Então perceba que o pecado é o maior mal que existe nesse mundo. É o grande vilão da história, é o destruidor da paz. E aqui eu preciso abrir um parênteses. E muitas vezes em nosso meio, o pecado já é comum. Não é o vilão da história, mas é um recurso de vida que nós temos usado. Tome cuidado com isso. Afetou a humanidade. Depois que Adão transgrediu a lei de Deus e o pecado entrou, Deus falou, agora do suor do teu rosto ganharás o teu pão. Quando a mulher transgrediu a lei de Deus, Deus falou, agora você terá filhos com dores. Mas também, após a transgressão da lei, a natureza foi afetada. Paulo diz, em Romanos 8:22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Perceba que na natureza há uma calamidade, há um desequilíbrio, há uma luta pela sobrevivência. Quando Deus fez os animais, não tinha como objetivo animal comer animal. Animal destruir um outro animal. Mas depois da entrada do pecado, houve uma bagunça geral. Se há uma coisa que eu e você devemos nos queixar nessa vida, é do pecado. Jeremias, no capítulo 3, 39, diz, de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Se tem uma coisa que eu e você devemos reclamar nessa vida, é dos nossos pecados. Mas hoje eu vou falar para sofredores do pecado, para salvos que estão vivendo como perdidos e para aqueles que, mesmo selado a sua vida com Jesus, ainda teme pela sua salvação. Hoje o pecado vai nos prestar uma ajuda. Ele vai mostrar para você se você é salvo ou não. Hoje o pecado vai mostrar para você se você deve continuar a luta cristã ou não. Hoje o pecado vai mostrar se você ama o pecado ou se você ama Deus. Então eu gostaria de muita atenção. Hoje eu vou falar sobre os efeitos que o pecado causa na vida do crente. Dependendo do efeito que ele causar, você vai saber se você é um ímpio ou se você é um salvo em Jesus. E se você é um salvo em Jesus, aqui que está o importante dessa mensagem. Se você é um salvo em Jesus, então viva, querido, como um salvo em Jesus. Não viva com a cabeça abaixo, fixando teus olhos nos pecados, na bobeira, na besteira que você fez. Viver como salvo é viver alegre, porque o melhor desta terra não se compara com aquilo que você vai ter. Mas você tem que entender que a vida cristã, ela tem altos e baixos. Tem semanas que, por exemplo, nós passamos aqui por uma semana santa, a semana do Calvário, que foi maravilhosa. E eu lembro que naquela semana Deus falou fortemente com o meu coração. E naquela semana eu tive algumas convicções. Eu pude enxergar coisas que eu não tinha enxergado. E ali, aquela sensação me trouxe alegria, me trouxe paz. E pecados que eu não vencia, naquela semana eu comecei a vencer. Eu parecia que eu estava fortalecido, forte, salvo, alegre. Tinha certeza da minha salvação. Se Jesus aparecesse no céu, eu tinha certeza que seria arrebatado.
Mas a vida cristã tem seus altos e baixos. Mas tem semana, querido, que você cai no pecado. Você olha para o passado e vê a lambuzeira de erros que você fez. E você começa a pensar, mas como assim? Eu ser salvo? Como eu posso ser salvo fazendo esse tipo de coisa? Como eu posso ser salvo se eu pedir perdão para Deus e continuo fazendo? Como eu posso ser salvo assistindo pornografia? Como eu posso ser salvo pensando mal do meu irmão? Como eu posso ser salvo devendo o que eu devo? Como eu posso ser santo e salvo cometendo pecados? E vivemos uma vida miserável, olhando para o pecado e a destruição do pecado. E penso o seguinte: não sou santo, não sou salvo, não mereço a igreja, não quero nada com Deus. Tenho vergonha de olhar para a Bíblia, tenho vergonha de ir na igreja. Sou um pecador, sou um cara de duas faces. Na igreja sou santo, mas em casa brigo com a minha esposa. Na igreja eu sou santo, mas nas escondidas da noite assisto o que não devo, faço o que não devo. Como posso ser santo? Sou um perdido? Não tenho certeza da minha salvação. Isso causa um grande transtorno na vida cristã. E tem irmãos vivendo anos e anos com esse peso nas costas, com essa depressão, porque não sabe lidar com os pecados. O fato de pecar causa em você e em mim um tormento eterno. Um tormento de que nada é bom, eu não sou bom o suficiente para Deus, eu não sou bom o suficiente para pregar, eu não sou bom o suficiente para cantar os louvores, eu não sou bom o suficiente para participar de uma santa ceia, porque eu sou pecador. Isso acontece, querido, porque talvez a gente não entende o processo da salvação. Nós somos salvos em 3 etapas, presta atenção nisso, 3 etapas. Primeira etapa, justificação. É como se houvesse um tribunal aqui. Deus é o juiz. Deus é justo, santo, puro. Ele não admite erros. Quebrou a lei dele por ser santo, amor e justiça, ele decreta a sentença. Levanta você, pecador, transgrediu a lei de Deus, você merece o quê? Morrer. Mas antes de Deus bater o martelo e condenar você à morte eterna, se levanta um ser maravilhoso, a qual nós devemos levantar a nossa mão, nossa voz toda vez que falar o nome de Jesus. Jesus é o ser mais precioso que nós temos nesse universo. Jesus se levanta nesse momento, antes de Deus ser justo e bater o martelo. Ele fala: Pai, não mate, não dê a sentença sobre esse pecador, porque esse pecador aceitou os meus méritos. Então a morte, a ira, o castigo caia sobre mim, mas não sobre ele. E nessa hora, Deus bate o martelo e te declara justo, salvo, santo. Entende? Isso é justificação, acontece no passado. Eu e você somos justificados em Jesus. Amém? Só que o processo não para por aí. E aí está o nosso problema. Porque nós entramos agora na santificação. A justificação, eu me encontro com Deus, eu presto conta para Deus, mas quem paga o preço é Cristo. Agora, eu vou demonstrar essa salvação que está operando no meu coração, que eu aceitei em Jesus. Eu dou meia volta, agora é o processo da santificação. E esse é um período, irmãos, da vida toda. E é um período incompleto, imperfeito. Põe na tua cabeça. O processo de santificação é um processo imperfeito. Por que, pastor, é imperfeito? Porque vira e mexe na tua caminhada com Cristo, você vai cair. E porque você caiu, não quer dizer que você não foi o quê? Justificado. Não quer dizer que você não é santo, que você não é perfeito aos olhos de Deus.
mas você está num processo de santificação. Você está abandonando o pecado, abandonando o mundo, e Cristo, através do Espírito, está imprimindo no teu coração a lei do Senhor. Está imprimindo os dons, está imprimindo o caráter, a natureza divina no teu coração. Mas como eu falei, é um processo da vida inteira, cuja, alguns momentos, você vai cair, você vai dar de cara com o pecado, mas o fato de você cair, pecar, não quer dizer que você não seja salvo. Mas pastor, como posso? Eu vejo pornografia, eu me masturbo, eu desejo a mulher do próximo, eu sou um mentiroso, eu sou um caloteiro, eu tenho dificuldades com isso, como eu posso ser salvo? Eu vou mostrar para você como você pode ser salvo. Como que o pecado que você faz vai mostrar para você que você é salvo. Então entenda, o processo de santificação não é um processo perfeito. Ainda você está com a presença do pecado em seu meio. Nós só seremos impecáveis, perfeitos no sentido pleno da palavra, só quando Cristo vier a essa terra e fizer o que com o pecado, irmãos? Destruir. Enquanto isso, você vai travar uma luta colossal contra o pecado. Mas porque cai, não quer dizer que você não é salvo. E eu queria agora falar para vocês do primeiro aspecto positivo do pecado. Quantos aqui pecam? Quantos pecam? Quantos são pecadores? Amém. Todos nós somos pecadores. Se você dissesse que não tem pecado, a Bíblia diz que você é o quê? Mentiroso. Então é pecador duas vezes. O primeiro aspecto positivo do pecado é a tristeza. Escuta aqui. Tristeza. Tristeza. Você peca? Peca. Você cai? Cai. Mas, querido, quando você peca, quando você cai, você sente tristeza. Aquilo dói profundamente no teu coração. Você não tem alegria. Ou você tem alegria? Quando você trata mal a tua esposa, quando você não cumpre com o compromisso, quando você assiste aquilo que não deve, quando você comete, cai, se lambuza no pecado, você sente tristeza. E se você sente tristeza por ter feito isso, querido, sabe o que está dizendo para você aqui hoje? O Espírito Santo trabalha no teu coração. Porque se você não sentisse tristeza, sentisse alegria, você deveria ficar preocupado. Se você sente tristeza por ter feito aquilo errado, é porque o Espírito está trabalhando no teu coração. E você é justificado por Deus. Por que ficar triste agora, se você entendeu isso? Interessante, Spurgeon diz: o pecado que era minha alegria, agora é minha tristeza. Eu não tenho mais alegria. Eu conversando ontem aqui com o Didi, ele disse que uma das lutas dele no passado era snooker. E eu tenho certeza, se um dia ele estiver andando por aí, sozinho, sem ninguém ver, ele foi lá e jogar uma partidinha num bar aí, ele pode até ali cair em pecado, né? Mas quando ele sair daquele bar, Didi, qual vai ser seu sentimento? Pequei. Minha esposa vai saber. Meu Deus está vendo. Tristeza, dor. Isso quer dizer que o coração dele é um coração que está sendo processado, trabalhado pelo Espírito Santo. E se você sente tristeza quando peca, querido, tem uma boa notícia para você. Você é salvo em Jesus. Eu sou salvo em Jesus, porque ultimamente tenho chorado por não dizer com todo o coração para minha esposa que a amo. Eu tenho chorado por não poder fazer mais, por às vezes cometer coisas. Mas, Senhor, tenha misericórdia. Chorem pelo teu pecado. Diga ao Senhor perdão. Davi, no Salmo 51, depois de ter caído em pecado, ele diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito voluntário. Davi, quando pecou, ele sentiu tristeza. Ele falou: Senhor, devolve a alegria aqui. Eu não consigo mais olhar para as coisas e ter prazer. Eu me sinto culpado.
Não tenho alegria. Talvez nessa manhã você esteja triste demais, mas que você saia aqui alegre, porque o Espírito está falando com você. No Salmo 38, 18, também o mesmo contexto de queda de Davi. Salmo 38, 18 diz assim: confesso a minha iniquidade, suporto a tristeza por causa do meu pecado. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele tinha tristeza por aquilo que fazia errado. Foi um dos maiores pecadores, nós sabemos, a Bíblia não esconde isso. Mas quando pecava, ele se entristecia pelo erro que fez. Interessante que a palavra tristeza aqui significa ser crucificado com a dor, com o pecado. Você sente o coração apertado quando peca? Então tem boa notícia. Você é salvo em Jesus. Mas aí você pode pensar assim: mas pastor, tem muita gente que faz coisa errada aí e fica triste também, pastor. Verdade, verdade. Quer ver um exemplo? Gênesis capítulo 4, abram comigo. Em Gênesis capítulo 4, no verso 10, nós temos um evento triste, o primeiro homicídio aí da Bíblia, né? Gênesis capítulo 4, verso 10 diz assim: e disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavares o solo, não tirarás dele a sua força. Serás fugitivo, errante pela terra. E então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Caim estava triste pelo pecado dele, sim ou não? Não. Estava triste pelo castigo que ele ia tomar. O ímpio, ele não fica triste porque ele ofendeu a Deus. Ele não fica triste porque ele magoou a esposa. Ele fica triste porque ele vai preso. O ímpio fica triste porque ele vai ter consequências pelo pecado dele. Agora você entende a diferença de Pedro e Judas. Pedro, quando se olhou com Jesus e entendeu o que ele fez, a tristeza, a amargura do coração foi tão grande que saiu para chorar. Quando Judas entendeu o que ele fez, se enforcou, porque não queria admitir as consequências. Mas nós precisamos pensar o seguinte, irmãos: se você peca e não sente tristeza, tem um problema aí. Tem um problema. Se você fala com a tua esposa de maneira errada e não te afeta mais o coração, tem coisa errada aí. Se você separa o dízimo e a oferta e não entrega e não te dói no coração, tem coisa errada. Se você não prega o evangelho durante o dia, durante a semana, durante o mês, não fala de Jesus para as pessoas e não sente nenhum remorso, nenhuma dor, nenhuma tristeza, tem coisa errada aí. Teu coração está duro. Vamos para a segundo aspecto positivo do pecado. O segundo aspecto positivo: você peca, você cai, só que agora você não sente alegria, você não sente paz, você sente culpa. Você, depois que cometeu o pecado, depois que você caiu, depois que você viu o que errado que você fez, você se sente culpado, pecador, miserável. O ímpio, quando peca, ele sente paz, porque se vingou. Ele não tem vergonha de suas atitudes, não tem peso, não perde o sono. Aliás, ele só perde o sono quando foi prejudicado, quando perde o dinheiro, quando perde seus direitos. Quem aqui nunca rolou na cama, irmãos, para lá e para cá, pensando: Senhor, o que eu fiz? Olha só, Senhor, com quanto eu caí. Você acha que o ímpio perde sono? O ímpio deita na cama e dorme. E às vezes, para amenizar o remorso, a consciência, ele bebe, ele usa droga, porque não quer saber, ele não quer sentir culpa do peso do pecado. Agora você, irmão, eu tenho certeza que muitos aqui já, na hora de dormir, ficam pensando: o que eu fiz? Falei desse jeito com a minha amiga. Eu menti para o meu marido. Eu peguei aquele dinheiro que não era meu. E você vira para cá e pensa para cá, e tem vergonha, e tenta se esconder embaixo da coberta, porque tem culpa no coração. Se você sente culpa, tem uma notícia boa para você.
Você é salvo em Jesus. Porque o Espírito está trabalhando no teu coração. Ele está mastigando, processando, imprimindo a natureza divina. Porque o teu relacionamento com o pecado mudou. Antes você teria paz. Hoje você tem culpa. Davi, no Salmo 51, ele diz algo interessante. Verso 3. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Olha a culpa, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Davi olha para Deus e fala: o Senhor é santo, o Senhor é justo. E quando o Senhor olha para mim, o Senhor vê um pecador, mereço a morte, mas restitui a alegria da salvação, me devolva a salvação. O santo perde a paz, entra num estado de depressão. Só que a mensagem de hoje, eu quero que vocês aprendam a lidar com os pecados da vida de vocês. Esses pecados nós vamos lutar com eles até a volta de Jesus. Não deixe que os pecados da tua vida te tire a herança, te tire você da vida eterna. Você é sacerdócio real, nação santa, escolhido a Deus por Deus. Estão entendendo? O único que pode tirar a tua salvação é você. Satanás se utiliza dos teus pecados para tirar a coroa da vida sua. E se você não sabe lidar com esses pecados, você vai ser infeliz a tua vida cristã inteira. E perderá a salvação, porque não confiou na justificação do Senhor Jesus. Terceiro aspecto positivo do pecado na vida do crente. Sabe qual é? Você peca, você cai, e você sente ódio, porque perdeu aquela batalha. Como eu caí nisso? Como eu não pensei nisso? Porque eu continuei nesse caminho? Você sente raiva, ódio por aquele erro. Mas como eu pude magoar uma pessoa que eu tanto amo? Você fica indignado por ter errado. Você não tem alegria, não tem prazer, não tem realização. Quem aqui pode dizer assim: pastor, eu peco e me sinto realizado? Mas quando você peca, você fica com ódio, porque errou. Como eu caí nisso? Por que eu não enxerguei isso antes? Vocês estão entendendo? Se você sente realização no teu pecado, cuidado. Mas se você fica indignado pelaquilo que você está cometendo, tem uma notícia boa para você. O Espírito está trabalhando no teu coração. Romanos 7,19, Paulo diz: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. No Salmo 1, o salmista diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes, o seu prazer, o seu deleite está onde? Na lei do Senhor. Olha o que Ezequiel, capítulo 36, 31 diz: então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, está vendo? Passado, e dos vossos feitos, que não foram bons, tereis nojo de vós. Sente nojo do teu pecado, irmão? Sente vergonha, sente culpa, sente ódio por ter feito aquilo que é errado perante os olhos de Deus? Você viu que você quebrou a lei e afetou o coração de Deus? Tem uma notícia boa para você. Você é salvo em Jesus. Agora, se você não sente isso, é porque o Espírito não está trabalhando no teu coração. Não porque Ele não quer, mas porque você endureceu o coração para Ele. E eu tenho uma triste notícia para você. Você ainda não é salvo. Guarda essa frase. Para os ímpios, o pecado é uma coroa na cabeça. Para um santo, é um espinho no coração. O que é o pecado para você?
É uma realização, uma satisfação? Ou é um espinho que fere, que machuca o teu coração? Eu tenho pedido muito a Deus nesses últimos dias, tenho lutado com Deus, pedindo para que Deus me ajude a odiar o pecado. Porque eu percebo que a igreja, o mundo cristão, está relativizando o pecado. As coisas que eram erradas no passado, hoje não é tão assim não. As coisas parece que mudaram, né? Estão um pouco mais modernas. Não tem problema fazer isso. Não, eu pensar assim, eu tenho opinião. Então, pensar dessa forma não é errado. Esse dízimo, não. Deus quer meu coração. Eu ouvi isso no irmão. Não, pastor, eu não devolvo dízimo e oferta porque eu sou a oferta. Falei, irmão, então para de fumar e de ser mentiroso nessa igreja, porque você é uma desgraça para essa igreja, sendo a oferta. Teve a cara de pau de dizer que ele era a oferta ao Senhor, fumando, mentindo e até abusando de crianças. Que oferta miserável é essa? Tem a cara de pau de mudar os mandamentos de Deus. O que é de Deus é de Deus. Que é do inimigo é do inimigo. Estamos vivendo em períodos difíceis, um período de uma geração frouxa, pais que não souberam educar os filhos, e filhos que estão entregues aos prazeres, ao modismo, ao momento, à filosofia do mundo. E a verdade que sempre foi absoluta, hoje é relativa. Não, pastor, não, você tem a tua verdade. Eu tenho a minha. A Bíblia? Não, a Bíblia é uma forma de interpretar, né? Eu tenho que... Mentira. Quarto aspecto. Vergonha. Vergonha. Quando Saul chegou com o rebanho, Samuel foi ao encontro dele. Falou, Saul, que negócio é esse? Que esses animais é que Deus falou claramente de Saul? Era para ir detonar com tudo, não era para trazer nada, porque isso não é do agrado do Senhor. Que isso? Não, olha, veja bem. Essas ovelhas aqui, esses animais, né, é para sacrifício ao Senhor. Cara de pau. Todo ímpio é um sem vergonha. Agora olha a diferença. Natan chega perante Davi, para Davi, preciso conversar com você. Fale, Natan. Tem um rapaz pobrezinho, com um cordeirinho, uma cordeirinha só. E tinha um rapaz rico, com vários cordeiros. Só que esse rapaz rico, poderoso, foi lá e catou aquela cordeirinha. E Davi ficou indignado. Como assim? Vamos matá-lo? Pecador, que isso? E Natan olhou para ele e falou, tu és esse rapaz. Sabe o que Davi fez na hora? Caiu com a cara no chão de vergonha. Pequei. O rei se prostrou diante do profeta, reconhecendo a sua vergonha. Tenho visitado alguns aqui, infelizmente, para conversar sobre problemas. E eu tenho visto a cara de pau dos irmãos se justificando pelo pecado. Recentemente, numa comissão, a igreja queria perdoar, tirar a culpa de um transgressor que pecou claramente diante da igreja. Eu não acreditava. Como assim, igreja? Houve um pecado, houve um delito, houve um opor para a igreja. É transgressão da lei. Mas, pastor, ela está fiel na igreja. Olha só, ela prometeu que não vai fazer mais. Irmão, isso aí ela conversa com Deus. Há uma lei, há uma transgressão. Pecado é pecado. E tem que ser tratado como tal. Vergonha. Você já viu um ímpio sair de um bar com vergonha, se escondendo? Já viu um ímpio saindo de um adultério? Da casa de alguém? Com vergonha? Não é nada. Sai realizado, cabeça levantada. Agora um salvo em Jesus, ele tem vergonha, se esconde. Ele sai naquele dia para trabalhar, ele olha e vê se não tem ninguém da igreja passando, porque ele não quer encarar alguém da igreja.
Ele tem vergonha, ele não consegue ler, não consegue ajoelhar, não consegue estudar a palavra de Deus. Não tem coragem de vir ao culto, porque tem vergonha. Porque pensa que todo mundo sabe do seu pecado. Ele tem vergonha. Querido, se você sente isso, tem uma boa notícia para você. Você é salvo em Jesus. O Espírito está trabalhando no teu coração. Se você sente vergonha pelo pecado, louve o Senhor, porque o Espírito está moldando o teu coração. Deus não te prometeu que você não ia pecar mais. Mas Ele prometeu que ia mudar o teu relacionamento com o pecado. O pecado que tinha domínio sobre você, que imperava na tua vida, que você cometia a bel prazer, agora não é assim. Agora aquele pecado que dominava não te domina, porque você quer expelir ele da tua vida. Você tem vergonha, você tem ódio dele. No penúltimo aspecto, antes do crente pecar, ele sente uma luta incansável. Ele para, ele pensa, ele olha, ele ora, ele olha para o pecado, ele vai longe, ele volta, ele pensa, ele analisa, ele olha as pessoas ao redor, ele trava uma luta colossal. Ele não quer pecar, ele não quer ferir a Deus, ele não quer ferir os parentes, ele não quer envergonhar o Evangelho, ele luta para não cometer o pecado, ele não se entrega, ele gosta de fazer o que é errado, mas não quer ferir a Deus, não quer trazer vergonha para o Evangelho. Mas o que eu vejo é os irmãos se entregando ao pecado, que se exploda a igreja. Eu quero viver a minha vida. Esse é o espírito de um ímpio. Querido, se você luta para não errar, mesmo que você já tenha uma carga pesada de consequências, mas você está lutando para não fazer mais errado, tem uma notícia boa para você. Você é salvo em Jesus. Levanta a tua cabeça. É só aguardar a redenção. Cristo está imprimindo no teu coração a natureza divina, porque você não quer pecar. Você é salvo. Não tem por que ficar sofrendo por causa disso. Pelo contrário, alegra o teu coração. Jesus te salvou. Nós lemos aqui, Romanos 7:23, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. É uma luta incansável, colossal. Você não quer fazer isso. Há uma batalha, e uma hora, uma vai ceder. E se você cair, repense o que está faltando para vencer esse pecado. Mais oração, mais comunhão, menos entretenimento, menos comida, menos prazer, para você ter vitória. O último aspecto, depois que ele caiu, depois que o crente caiu, o salvo caiu, sabe o que ele pensa? Como eu vou me afastar desse pecado? Como eu vou abandonar? Porque eu estou caindo nele. O que está me levando a cair nesse pecado? E agora o crente, o salvo, ele luta para desviar o caminho do pecado. Ele pensa 1000 vezes antes de chegar perto do pecado. Porque Paulo fala que nós devemos fugir até do cheiro da maldade, do mal. O verdadeiro crente, ele luta para abandonar o pecado. Se você está lutando para abandonar o teu pecado, tem uma notícia boa. Você é justificado por Jesus. Nenhuma condenação há em você, porque o Espírito do Senhor está lutando no teu coração, e o pecado não domina mais a tua vida. Quero concluir. Fui justificado por Cristo, declarado justo, salvo, santo,
pelos méritos de Jesus. Nenhuma condenação há em mim. Fui lavado pelo sangue do Cordeiro. A paz, a alegria, a satisfação da salvação precisa reinar na minha vida. Estou sendo santificado. O Espírito está imprimindo em meu coração os atributos divinos. Sou separado do mundo, da maldade, da imoralidade, da falta de amor. Sou propriedade exclusiva do Senhor, santo, mas contudo não me tornei impecável. Porém, a minha relação com o pecado mudou. Porque agora eu sinto tristeza e não alegria. Agora eu sinto culpa e não paz. Agora eu tenho vergonha e não realização. Luto para não cometer, ao invés de me entregar. Não quero mais praticar, ao invés de viver na prática. Se você sente isso, dê glórias a Deus, porque você foi salvo em Jesus. E termina agora lendo os versos que li anteriormente. Acompanhe comigo, Romanos 7. Nós vamos ler a partir do verso 23. Romanos 7, 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha carne, me faz prisioneiro do pecado. Paulo está dizendo o seguinte: eu tenho duas naturezas no meu coração. Eu tenho uma natureza pecaminosa, mas agora está entrando uma lei dentro de mim, que fere o meu orgulho, que me traz culpa, me traz ódio, me traz vergonha. Olha a luta dele. Verso 24. Desventurado homem que sou, ele também sofre, ele é infeliz nessa vida de pecados como eu e você. Ele não é totalmente realizado. Paulo foi um dos maiores pecadores que essa terra teve, mas um dos maiores vencedores com Cristo Jesus sobre o pecado. Desventurado homem que sou. E a pergunta vem: quem me levará do corpo desta morte, desse sofrimento? E vem a resposta: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Verso 1 do capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão Jesus. Nenhuma condenação há sobre você. Você é salvo, declarado justo para a eternidade. Não deixe que Satanás te destrua pelos pecados que comete. Pelo contrário, seja feliz, porque Cristo te deu a salvação. Quantos aqui entenderam que é salvo em Jesus? Quantos entenderam? Então levante a tua cabeça, irmão. Vive uma vida como alegre, salvo. Se fosse queixar da vida, faça como Jeremias. Se queixe dos teus pecados. Hoje, 4 da tarde, teremos a nossa Santa Ceia. Todo salvo toma Santa Ceia. Todo pecador toma Santa Ceia. Todo salvo que quer ser salvo toma Santa Ceia. Todo pecador que quer ser salvo, toma Santa Ceia. Se você quer ser salvo, continuar salvo, vem às 4 horas, um coração humilde, para receber o perdão do Senhor. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar. Maravilhoso Deus, nós temos vergonha do pecado, ódio, tristeza, culpa. E esses sentimentos, meu Deus, têm trazido para nós uma certa depressão, uma infelicidade. Porque imaginamos que aos teus olhos nós somos incapazes de alcançar a salvação.
e por cometer pecados, nós não temos a tua bênção, Senhor. Tira esses pensamentos malignos da cabeça dos meus irmãos e da minha. Quando nós aceitamos o Senhor, nós somos salvos, merecedores da eternidade, das bênçãos eternas, graças aos méritos de Jesus. Não nos deixe perder a salvação por não saber lidar com os pecados. Devolva a alegria da nossa salvação. Levante a nossa cabeça e nos ajude a levar essa mensagem a outros que sofrem pelos pecados. Louvamos o Senhor pela entrega do Senhor Jesus a nós. E louvamos o Senhor pela obra do Espírito Santo em nosso coração. São bênçãos que nós agradecemos e pedimos no doce nome de Jesus. Amém.